A paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu quero falar aqui a respeito da volta de Cristo, nosso Senhor. Tem um versículo aqui em Apocalipse, quando ele termina o livro de Apocalipse, ele fala assim no versículo 20: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, olha o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui mediante a sua palavra, que certamente cedo venho. A vinda de Cristo é cedo. Embora muitas pessoas falam assim, como está registrado também na palavra de Deus, desde os tempos antigos, fala-se sobre a volta do Senhor e ele nunca vem, nunca veio, não virá. Muitas pessoas duvidam disso. Outra coisa muito triste que tem acontecido é que hoje, quando se prega a respeito da volta de Cristo, nem mesmo a maioria dos cristãos tem se importado com isso. Os ímpios deveriam se importar muito mais, mas o cristão que já conhece o Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos pensa conhecer, deveriam se preocupar também com a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não devemos ter medo da volta de Cristo. Eu vou explicar o porquê. Antes eu gostaria de enfatizar esse ponto aqui. O porquê as pessoas hoje têm banalizado sobre essa doutrina tão gloriosa que é a volta de Cristo? Por que as pessoas não se importam quando nós pregamos a respeito da volta de Cristo? A explicação é muito simples para isso. A resposta se encontra no foco onde se encontra o coração do ser humano. O ser humano está com o coração focado nas coisas materiais, nas coisas terrenas. Não digo para você que nós não temos que nos preocupar com as nossas responsabilidades terrenas. Não estou falando para você que nós devemos deixar de lado nossa busca de uma realização profissional. Não é isso. Mas eu estou falando que nós acabamos colocando, na maioria das vezes, estas coisas na frente daquilo que realmente tem importância para nós, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por volta do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer que haverá uma mudança de localidade, uma mudança de habitação para nós. Ou seja, com a volta de Cristo, isso significará que nós deixaremos de habitar no planeta Terra e passaremos a habitar naquele mundo, naquela vida nova que Deus tem para nós na vida espiritual. Uma vida gloriosa, uma vida sem choro, sem pranto, sem medo, uma vida sem as preocupações do cotidiano que nós enfrentamos aqui. Isso não é glorioso para cada um de nós? Isso não é maravilhoso? Ou você gosta deste mundo? Se você, como cristão, se atém muitas coisas deste mundo, gosta das coisas deste mundo, a ponto de não se preocupar com a volta de Cristo, é porque você ainda não nasceu de novo, você não tem um coração regenerado, ou você não compreendeu totalmente a importância da volta de Cristo. Mas, também por outro lado, já que eu expliquei aqui o porquê que nós muitas vezes não nos preocupamos com a volta de Cristo, devemos analisar nosso próprio coração, porque se não nos preocupamos com a volta de Cristo, é porque não estamos preocupados também em irmos com Cristo. Não estamos preocupados também em morarmos em outra habitação, de termos outra habitação além desta que nós estamos vivendo aqui, a habitação terrena. Mas eu faço uma pergunta, você está tão satisfeito assim com a tua vida terrena? Você não quer realmente abandonar a vida terrena para viver uma vida infinitamente melhor do que esta vida aqui, na presença de Deus, lá na glória, lá na eternidade? Eu quero. E todo cristão sério também quer. Porque nós sabemos que este mundo aqui é um mundo onde tem prevalecido ainda muita violência, tem prevalecido muito sofrimento, muita dor, muita injustiça. E é claro que eu quero ir para este mundo glorioso que Deus tem preparado para nós. Ele falou, eu vou e vos prepararei lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Eu quero estar juntamente com meu Senhor, e muitos cristãos também eu tenho certeza que querem estar com o Senhor. A maioria, na verdade, fala que quer, mas suas atitudes mostram que não querem, não estão preocupados com a volta do Senhor Jesus Cristo. Bom, como eu coloquei no título do banner aí, no título deste vídeo, nós não devemos temer a volta de Cristo. Não há motivo para temermos a volta de Cristo. Não estou aqui mais uma vez, dizendo para vocês sobre banalização, que estou banalizando a volta de Cristo. Não é isso que eu estou querendo dizer para você. Quando eu falo que nós não devemos nos preocupar com a volta de Cristo, foi só para chamar a tua atenção. Mas há um fundo de verdade nisso. Nós não devemos nos preocupar com a volta de Cristo. Não no sentido de que nós temos que banalizá-la. Não no sentido de banalizar a volta de Cristo. Tem uma outra coisa com que nós temos que nos preocupar acima desta questão da volta de Cristo. O que, pastor Éder? Temos que nos preocupar como nós estaremos quando Jesus voltar. Com isso sim nós temos que nos preocupar. Isso sim nós temos que temer. Isso sim tem que ser um temor constante no nosso coração. Que Jesus ele vai retornar, ele vai voltar, ele vai. Nós sabemos disso pelas Escrituras Sagradas, como está escrito aqui, certamente cedo venho. Agora, como ele vai nos encontrar? Como ele vai te encontrar? Em que situação ele vai te encontrar? Porque é exatamente isso que vai determinar a sua ida com Cristo.
Um dos motivos pelos quais as pessoas não têm temido a volta de Cristo também é que elas acreditam que Jesus dará aquele jeitinho brasileiro. No fundo, não vai levar em consideração a vida de pecado que o próprio cristão levou, que o ímpio levou. Não, Deus é amor, afinal de contas, Deus vai compreender que eu vivi no pecado por fraqueza, mas no fundo Ele vai me levar junto com Ele. Não, irmãos, não vai. Jesus é santo, o céu é um lugar santo. Deus ele é justo, o céu é um lugar justo. Não vai entrar imundícia no céu, não vai entrar imundícia na eternidade. E você não vai ficar, você que não está preocupado com a volta de Cristo, você não vai viver aqui para sempre neste mundo. O teu corpo é perecível, já parou para pensar nisso? O teu espírito é imortal, mas o teu corpo é perecível. E tudo que é terreno aqui um dia vai desaparecer. E vai sobrar o quê? Somente o nosso espírito. Mas aonde estará o nosso espírito? Em que região estará o nosso espírito? Em que condição estará vivendo o nosso espírito? Em que lado da eternidade, da luz ou das trevas? Isso vai depender da forma como você viveu aqui. Isso vai depender da crença, da fé ou da incredulidade com que você manifestou no seu coração. Isso vai depender das suas escolhas, da sua decisão agora. Então não negligencie esse fato. A palavra de Deus fala aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Está escrito assim, olha só, presta bastante atenção. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Olha só, para quem Jesus aparecerá uma segunda vez? Para aqueles que esperam, para aqueles que o esperam para a salvação, para aqueles que o esperam para essa vinda gloriosa. E como nós devemos esperar? Apenas deixar o tempo passar? Porque esse é o pensamento prevalecente na cabeça de muitos cristãos. Vamos deixar o tempo passar, logo ele vem. Enquanto o tempo passa, nós vamos nos divertindo com o pecado. Enquanto o tempo passa, eu vou vivendo numa vida de transgressão. Afinal de contas, o Senhor vai entender a minha situação e vai me levar, vai ter misericórdia de mim, vai usar da tua graça. Não, não é bem assim como se pensa. Aqui fala assim, que Jesus virá uma segunda vez aos que o esperam para a salvação. Ou seja, uma preocupação dos cristãos sinceros quanto à sua salvação. São estes que Jesus vai vir, para estes é que Jesus virá. Não para todos, senão a Bíblia não seria específica aqui. Dá uma olhada aqui, vou ler novamente. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Aos que esperam para a salvação, aqueles que estão preocupados com a sua salvação. Então, não é para todos. A vinda de Cristo não resultará em benefício para todos, mas para os que esperam a salvação. E aqueles que estão preocupados com a sua salvação, eles procuram andar segundo a vontade de Deus. Eles procuram se purificar. Aqui em 1 Tessalonicenses 5,2 fala, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, de um modo quando o homem menos espera. O ladrão não avisa quando vai entrar numa residência. Então Cristo está fazendo uma linguagem figurada aqui para mostrar que ele virá repentinamente, quando as pessoas não estão esperando é que ele virá. Em Apocalipse 6,15 fala, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Nu do quê? Que vergonha é essa? Nu da falta de virtudes, nu de virtudes espirituais, nu de santidade. Aquele que não tem santidade passará vergonha na vinda do Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse 3,11 fala, venha sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, esta é a atitude que os salvos, ou aqueles que se preocupam com a salvação, deverão ter como fator de espera até a vinda do nosso Senhor. E eu quero ler ainda uma palavra aqui em 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 em diante, onde fala assim, presta bastante atenção nessa palavra. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ou seja, não fica se relacionando no mesmo sistema de vida com o ímpio, com os infiéis. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e os ídolos? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois o santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora olha a advertência do versículo 17. Pelo que,
Saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. E olha o capítulo 7, versículo 1, diante desta palavra que acabei de ler. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Então vocês viram, Deus primeiro pede para que nós venhamos nos apartar. É assim que se espera a vinda de Jesus. Nos apartar da iniquidade, nos apartar dos ídolos, nos apartar de tudo aquilo que contamina o nosso coração, que torna imunda a nossa alma, os nossos pensamentos. Desta forma nós temos que fazer, nos apartar. Fazendo o quê? Com isso, aperfeiçoando a nossa santificação no temor a Deus. Aperfeiçoando a nossa santificação no temor a Deus. Eu ainda vou gravar um vídeo a respeito desse aperfeiçoamento no temor a Deus, que é muito interessante esse assunto. Então, a volta de Cristo, nós não temos que nos preocupar com ela, porque tem algo muito mais sério com que nos preocuparmos. Por quê? Nos preocupamos com a volta de Cristo. Nos preocuparmos com a volta de Cristo ou não, como muitos estão fazendo hoje, é indiferente, porque ele virá da mesma forma. O que nós temos que nos preocupar, o que nós temos que temer, não é tanto a volta de Cristo. Sem querer banalizar a volta de Cristo, não é este o objetivo deste vídeo. Aquilo com o qual nós temos que nos preocupar verdadeiramente é como nós estaremos diante da volta de Cristo. Qual será a condição que ele nos encontrará quando ele retornar? Amém? Então pense nisso. Muito da despreocupação quanto à volta de Cristo tem a causa como os interesses terrenos, nos interesses terrenos. Por isso que o coração das pessoas se endurece, nem se preocupa com essa questão da eternidade. A volta de Cristo diz respeito à eternidade, diz respeito a uma vida futura para cada um de nós, para mim e para você. E muitos não se preocupam com isso, porque seu coração está preso às coisas terrenas, às suas preocupações financeiras. Não estou querendo dizer que isso não é importante, você buscar uma condição financeira melhor para você, para a sua vida, uma condição material, mas é você não colocar essas coisas na frente daquilo que tem mais importância, que é a tua vida espiritual com Deus. Pensa nisso. Amém? Espere sim, Cristo voltará, espere a volta de Cristo, mas vigie, tome cuidado com a forma com que ele vai te encontrar quando ele chegar aqui. E também não se esqueça, para que Cristo, ao retornar, possa nos levar para a eternidade, primeiramente ele terá que voltar aqui, ter voltado aqui no nosso coração. Amém? Fique com Deus, que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês e pense nessas palavras.